Olá, bom dia pessoal, tudo bem? Chegamos para a nossa última live do mês da produtividade. A gente já até passou de outubro, estamos começando já o mês de novembro, mas encerrando um mês falando sobre produtividade. Tudo bem? Bom dia, Sanvini. Bom dia, bom dia, que bom. E aí, todo mundo com a sua xicrinha de café aí? Vamos, ou já tomaram café, já estão na labuta? Por aqui a gente já começou, já botei roupa de cama para lavar, os outros colchões estão de pé, vou sair da live e ó, dar uma boa limpada aqui nos quartos por aqui. Tudo bem aí? Tá chegando tudo certo para vocês? Bom dia, Ellen. Que bom. Então, olha, vocês que estão acostumados a ver lives aqui, né? Tem outras lives gravadas assim, tá, Thaís? Deixa eu já explicar para vocês. Essa live, ela faz parte de uma lista de lives que eu fiz sobre produtividade agora no mês de outubro, tá? Então é uma playlist que tá lá no meu canal do YouTube para vocês. Para ter acesso, vocês clicam no link da minha bio, vai direcionar para vocês lá pro meu canal do Telegram. E lá tem, sempre que acaba uma live eu coloco o link da playlist, mas se vocês voltarem umas mensagens anteriores, vocês também acessam o link, tá bom? Fica à disposição lá. Só não estou deixando aqui porque ela tá toda coisa de gente aqui metódica, né? Tá tudo lá organizadinho as lives sobre produtividade, tá bom? Então, vocês vão encontrar numa playlist só todas as lives que foram sobre esse tema. E hoje é a última. Estamos encerrando essa série de lives sobre produtividade, né? Na verdade, essa live com a Cássia já era para a gente ter feito semana passada, mas a gente teve algumas coisinhas aí, né? Circunstâncias da vida que não permitiram, mas eu achei que foi muito providencial a gente encerrar com essa live, encerrar de dia. Vocês geralmente estão acostumados aqui a me ver de noite, aquele silêncio, né? Hoje vocês vão ouvir alguns gritos de crianças por aí, choro, né? A galinha da minha vizinha aqui que tem um galinheiro do lado, barulho da rua, mas é a nossa vida, né? Esse é o dia a dia. Vocês vão provar um pouquinho, tem uma amostra grátis de como é o dia a dia. Então eu já vou colocar a Cássia aqui. O tema tá aqui em cima, né? Ou aqui embaixo, não sei onde está aparecendo para vocês, mas produtividade sem ajuda doméstica. Por que esse tema, né? Algumas pessoas sabem, algumas já, quem segue a Cássia há mais tempo já ouviu ela comentando isso, que lá no Japão, né, não é comum as pessoas terem ajuda doméstica como aqui. A gente tem diarista, empregada, né? E muitas vezes aqui a gente sempre está naquela assim, poxa, eu faria mais se eu tivesse uma empregada. Eu faria mais se eu tivesse uma diarista, né? A gente está sempre naquela. E quando esse se não existe? Simplesmente não existe. Como que a gente faz? Então já vou colocar a Cássia aqui com a gente para a gente conversar. Oi, Olá, querida, bom dia! bom dia, Rafa. Quer dizer, Tudo boa bem? noite para você. Tudo É, bem? aqui pra mim, boa noite. Tudo bem, Que graças a bom. Deus. Tudo bem. Ai, Cássia, você olha cada gravidez mais bonita, hein? Meu Deus. Obrigada, obrigada, Rafa. É o reboco que faz milagre. Que bom que Ai, você já seja conseguiu estar bem-vinda, aqui viu? hoje. Muito obrigada. É sempre uma alegria para mim estar aqui, viu? Que bom. Então, Cassinha, né? Vamos aproveitar o nosso tempo aqui, aí para você também poder descansar logo aí. A gente segue a nossa sexta-feira por aqui. Mas, como eu estava falando, né? Uma vez você tinha comentado sobre isso, que aí no Japão não é comum ter. Então, o que eu queria te perguntar, não ter ajuda, né? De terceirizada, de alguma outra pessoa. Então, primeira coisa que eu já queria aproveitar te perguntando. Logo que você casou, porque assim, quando a gente é solteira é mais ou menos aquela realidade de sempre, né? Tipo, ajuda a mãe, faz alguma coisa, tal, né? Tá mais tranquilo. Eu acho que o negócio pega mesmo quando nós somos donas da nossa casa, ou seja, está nas nossas mãos, é nossa responsabilidade. E aí você começa naquele sufoco, né? No dia a dia. Eu lembro que você já comentou também que no começo você trabalhava fora, então tinha que dar conta das coisas, e que você daí teve o probleminha na gravidez, né? Que teve que Isso, parar. Então, assim, foi. quer dizer,
Você já teve uma dificuldade, trabalhava fora. Como é que foi assim, olhar e falar assim, não dá para contratar ninguém. Como é que a gente vai se virar? Pois é engraçado que eu nunca tive na minha cabeça essa possibilidade de que eu teria alguém para me ajudar. Nunca tive. Porque, como eu disse, aqui no Japão nós não temos famílias com empregadas domésticas, né? Secretárias, diaristas. Até existem as diaristas, né, que você contrata e ela vem para casa, mas é muito raro você ver alguém fazendo isso. Então eu já tinha consciência, a senhora vai depender de mim mesma comigo. Então, ter essa consciência, eu acho que facilitou algumas coisas na questão de se eu não vejo que há essa possibilidade, né? Eu fico como se a gente ficasse alimentando, quando eu tiver alguém, né? A gente fica no anseio. E eu não tinha isso. Só que eu sofria do seguinte caos. Eu não conseguia ficar feliz lavando a louça, por exemplo. Sabe aquele negócio de encarar tudo como uma grande obrigação? Ai, não tem a minha mãe o que fazer. Porque na casa da mãe a gente meio que faz tudo mais ou menos, né? Porque se eu não fizer assim que a minha mãe faz. E quando eu me casei, eu falei, nossa, vai ser comigo mesmo, né? Porque querendo ou não, meu marido trabalhava mais horas, geralmente. Então eu chegava um pouco mais cedo. E eu não podia esperar ele, né? Como assim? Então eu vou fazer o que eu tenho que fazer, vou adiantando as coisas. E eu fazia, a gente tinha acabado de se casar, claro, né? Tava todo mundo feliz. Mas eu não tinha alegria em lavar a louça, né? Eu sentia a alegria em ter a nossa casa. Isso eu confesso, assim, era uma casa, era um apartamento muito pequenininho, muito humilde mesmo. E eu me sentia muito feliz naquele apartamento pequenininho, porque era o nosso primeiro lar. Isso era uma alegria imensa, sabe? Assim, cuidar desse lar era uma alegria. Mas o olhar para aquela louça, assim, me causava uma certa angústia, um desgaste, né? Mas como eu não tinha opção, Rafa, eu vejo que eu entendi por que que nós aprendemos que o trabalho santifica, né? E as mulheres precisam aprender isso, que o trabalho ele é santificador. Não só um trabalho missionário, não só um trabalho de visitar doentes ou crianças que estão passando fome, não. Um trabalho ordinário, cotidiano, simples, de preparar o alimento, de trocar a fralda, né, de dar atenção às crianças, dar atenção ao marido. Isso é um trabalho, né? Esse servir cotidiano de maneira simples é um trabalho. E que se a gente não faz com um porquê, a gente desanima. Quantas mães, né? Eu tenho certeza que você escuta, fala, nossa, eu sou infeliz sendo mãe. Eu sou infeliz sendo esposa. Eu me sinto uma inútil. Eu queria fazer algo pela minha família. Porque a gente não tem a consciência do quão importante é esse trabalho dentro de casa, né? Assim, o que falta não é uma ajuda exterior, é uma consciência interior de que o que eu faço é realmente valioso e que ninguém pode fazer no meu lugar, né? Eu penso que a gente fica esperando, se meu marido me ajudasse mais, ou se ele pagasse alguém para me ajudar, aí eu ia ter mais tempo, ia fazer isso e aquilo. E é muito uma ilusão, quase que um fetiche, né? Você achar que se você estivesse descansando, você seria mais produtiva. E não é. Quantas vezes a gente tem um tempo, a gente pega e senta e vai olhar o celular, e quando você perdeu uma hora inteirinha vendo nada, né? Então, o que a gente precisa aprender a fazer é usar a nossa vida, o nosso tempo, naquilo que mais importa. E eu acho que essa é a grande dificuldade, não só das mães, mas do homem, né? Do ser humano em geral. Ter um espírito ordenado. Então, acho que a gente pode falar sobre isso aqui nessa live, né? E você falando disso, Cássia, me lembrou muito assim no começo, quando eu. No começo do meu casamento, né, assim, trabalhava fora, tal, não tinha problema. A minha casa era realmente uma casa dormitório, eu chegava só para dormir, né? Uhum. Mas depois, logo que eu parei de trabalhar e ainda não tinha filhos, ou até na primeira gravidez mesmo, até o primeiro filho, acho que foi assim meio tranquilo, né? Tinha muito tempo ainda. Essa falta de foco, essa falta de objetivo, de saber o que querer, eu me enganava na produção do tempo do que eu estava fazendo. Uhum. Então eu era assim, a típica de ficar fazendo textão no Facebook, mas mega me contradizia, assim.
Um dia escrevi uma coisa, dali 3 dias meu Sim. sentimento era outro, então eu estava escrevendo outra coisa já. Nossa, um tempo lá respondendo comentário e depois querendo ver o que as outras pessoas tinham falado sobre aquilo. E o que eu observei para mim é como aquilo mexia com os meus sentimentos, mexia com a minha imaginação e fazia Uhum. com que eu não produzisse coisas a mais. Ou seja, que aquilo prejudicava a minha criatividade, prejudicava a minha produtividade no sentido de aquilo ocupava tanto o meu tempo, tanto a minha mente, tanto realmente assim o meu dia, que eu não conseguia ver coisas que eu tinha dificuldade, que eu precisava melhorar e buscar melhorar naquilo. Eu estava muito Uhum. ocupada Uhum. só no problema, no negativo. E eu acho que isso é uma grande distração que todo mundo tem. A gente às vezes fica, né? Muitas pessoas falam assim: eu não vejo novela, eu não vejo Netflix, nem tenho TV mais em casa. Só que quanto tempo a gente perde às vezes vendo a vida das outras pessoas e assim, não tô vendo para aprender. Tô vendo para Sim. é como quase uma revista de fofoca, né? Isso, isso. Uhum. Então, assim, eu acho que aqui está um segredo, a gente saber descobrir qual é a minha distração, né? E Uhum. assim, em particular, cada um olhar para si, porque talvez outra pessoa que não se afeta, como eu me afetava com comentário, com ler coisas assim, talvez não falar, ai, mas eu não me afeto, então para mim não tem nenhum problema ler ali uns comentários, depois eu deixo o celular de lado e vida que segue, né? Não tenho problema com isso. Mas por isso que é importante cada uma se conhecer, né? E saber o que está roubando o seu tempo, né? Exato. A internet é uma tentação muito grande para todas nós. Seja para quem está produzindo conteúdo, como eu e você, né? Que nós somos chamadas de blogueirinhas, experts, né? Nós somos as pessoas que produzem um conteúdo para que as pessoas consumam. Então, nós somos tentadas ao quê? A ficar produzindo o tempo todo. Eu luto para não ficar gravando tudo o tempo todo, para não ficar respondendo tudo o tempo todo, né? Não, mas eu tenho que falar sobre isso, mas tenho que falar sobre aquilo, então eu tenho 10 aulas na minha cabeça para me gravar, eu tenho 10 livros para ler, não sei quantas pessoas para responder, as pessoas me cobram, por que você não me responde, por que não me responde? Porque o dia tem 24 horas e querendo ou não, eu preciso ser primeiro esposa e mãe, né? E essa questão de ordenar as prioridades é muito necessário. Eu sempre falo disso, ordenar as prioridades. Cara, como dar conta de tudo? Tudo não dá. É impossível. Não existe alguém que fala, não, eu dou conta de tudo. Quem faz de tudo não faz nada certo, né? Então, eu preciso escolher aquilo que eu vou fazer. E o que que eu vou escolher? As primeiras coisas primeiro, né? Então, eu sou uma esposa, eu sou uma mãe. Quem que precisa estar bem cuidado em primeiro lugar? Eu, porque eu não tenho como estimar o outro se eu não tenho uma autoestima. Dom Funtuchin fala disso, não posso dar amor ao outro se eu não, ainda não me amo. Como que eu vou querer o bem para o meu marido se eu não sei o que é o bem para mim? Como que eu vou oferecer a educação, o amor aos meus filhos se eu não sei o que é esse amor? Se eu não vivo, se eu não reconheço? Como que eu vou falar da alegria se eu não sei o que é alegria, né? Então eu preciso me encontrar nesse espaço familiar. E aí que eu entendo que aquilo que eu faço da minha família é importantíssimo, importantíssimo, imprescindível, né? Não é por acaso que as mulheres sentem desprazer em cuidar de casa, se sentem inúteis, se sentem bobas, se sentem rebaixadas, né? Quantas vezes a gente ouve assim, tadinha, né? Virou uma dona de casa, ó lá, parindo um filho por ano, né? E se o marido dela larga dela, né? Não terminou a faculdade, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Qual é o objetivo dessas pessoas, afinal de contas? A felicidade está em ter um diploma, a felicidade está em ter um dinheiro. Se a nossa felicidade depende disso, eu sinto muito, a tua felicidade vai virar pó muito facilmente. Na primeira troca de emprego, você perde a sua felicidade. No primeiro acidente, você perde a sua felicidade. Na primeira pandemia, você perde a sua felicidade. Agora, se nós sabemos que a nossa felicidade depende desse servir ao próximo e que o próximo é o nosso marido, são os nossos filhos, e nós devemos fazer isso como uma maneira de amar, servir, retribuir esse amor primeiro que nos amou, as coisas fazem mais sentido, né? Então, essa tentação que eu tenho de ficar muito tempo na internet respondendo, produzindo, existe para mim. Mas, por outro lado, existe uma tentação de quem consome, né? No caso de vocês que estão assistindo, de ver o que que a Cássia faz o dia inteiro, o que que a Rafa faz o dia inteiro, o que que a Thaís faz o dia inteiro, o que elas estão comendo, onde elas estão passeando, o que que elas escreveram, quem postou foto.
Então, a gente vai consumindo, 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 consumindo. E como você disse, como se fosse uma revista de fofoca, mas na verdade é uma fuga da nossa realidade, né? Porque eu olho pra minha casa, tá tão bagunçada, então deixa eu olhar pra casa de quem tá arrumado, deixa eu ver como que é gostoso ter uma casa arrumada, deixa eu ver como que é gostoso ter uma família que, que reza. Ainda que não seja perfeito, o Instagram mostra os melhores momentos. Ninguém vai mostrar a criança dando dia, a gente mostra os melhores momentos, é claro. Então é gostoso ver. Todo mundo quer ver coisas boas, quer ver pessoas bonitas, né? Eu quero ver crianças bem educadas, quero ver crianças estudando, quero ver gente viajando, porque essa busca pelo prazer, os olhos se enchem, né? Nessa busca. E o que acontece? Quanto tempo a gente perde nisso? Sem brincadeira, vocês saem daqui depois e olha lá no Instagram. Quanto tempo vocês usam o Instagram diariamente? Eu aposto que é no mínimo 1 hora. Aposto, no mínimo, no mínimo. Chuto 2 horas e meia, né? Que nós usamos o Instagram, sem contar o WhatsApp, Facebook, tá? E aí a gente pensa, não, mas eu não dou conta, eu não consigo. Mas se a gente tem 1 hora para a internet, 2 horas para a internet, quer dizer que nós temos um tempo, só que esse tempo está sendo priorizado da maneira errada. E é difícil mesmo, é difícil a gente conseguir ordenar essa vontade. Eu lembro quando eu me casei, Rafa, eu tive uma agonia de querer estudar de tudo. Eu queria estudar teologia, eu queria estudar filosofia, eu queria fazer a catequese do Padre Paulo Ricardo, eu queria estudar o COF, né? Olha, a Camila Badiel, Rafael Falcão, vou estudar todo mundo. E aquilo começava, que me dava um desgaste, também eu não estudava nada, porque eu não tinha foco. E quando os filhos vieram, eu encontrei o meu foco. Olha lá, minha média diária, 5 horas. Aninha do céu, você usa o Instagram mais do que eu, Mais mais que do que eu. eu que trabalho aqui. 5 horas é muita coisa. E sim, ó, em 1 hora a gente consegue ler, se nós estamos bem treinados, pelo menos umas 80 páginas. Pelo Uhum. menos 80 páginas. Então, em 5 horas, você poderia ter lido 2 livros, né? Você poderia ter limpado a sua casa inteira, arrumado todo o seu guarda-roupa, feito, assim, muita coisa. Você poderia ter feito a unha, cortado o próprio cabelo, limpado o quintal, feito, sei lá, 10 aulas mesmo, rapidinho. E esse, essa falta de foco mudou quando eu tive os meus filhos. Porque eu falei, eu preciso aprender a cuidar de filho. Não é isso que eu tenho que fazer agora antes de qualquer coisa, porque eles se tornaram uma prioridade. A partir do momento que o neném nasce, eu não posso ficar pensando, daqui a pouco eu vejo como que cuido dele, daqui a pouco eu vejo como que eu ensino a dormir. Não, é agora. Isso é uma urgência, né? Eu preciso fazer. Aí eu ordenei os meus estudos para os filhos. Tanto que eu comecei falando de maternidade na internet. E depois eu vi a necessidade de estudar sobre matrimônio, porque quando vêm os filhos, vem dificuldades do matrimônio. Revelam-se muitas coisas, né? Revela-se a impaciência, revela-se a falta de caridade, a falta de desejo pelo marido. Todas nós passamos essas dúvidas que vocês mandam. Eu passei por isso. Cássia, eu não sinto desejo de me deitar com o marido. Eu sei. Cássia, eu sinto muito estresse. Eu sei. Cássia, eu acho que eu não vou dar conta. Eu sei. A gente passa por isso. Então, eu precisei focar os meus estudos nisso, né? Não só os estudos, mas a vida de oração e a vida prática. Então, eu fui para a maternidade e necessariamente depois eu fui para o matrimônio, porque eu percebi que como que eu vou ter uma maternidade feliz se eu não tenho um matrimônio feliz? Como que eu vou dar o melhor para os meus filhos se eu estou brigando com meu marido, não é? A esposa que não está bem com o marido, ela pode sorrir para os filhos, mas no fundo o coração está despedaçado, né? Porque a gente não quer dar um casamento mais ou menos para os nossos filhos. Nós queremos um pai e uma mãe que se amam. Então eu foquei meus estudos, graças a Deus, né? E parei de querer estudar de tudo. Olha, pé no chão, não dá para fazer de tudo. E o que aconteceu há pouco tempo? Eu vi uma necessidade de estudar mais sobre a educação das crianças, como que as crianças funcionam, como que eu ordeno elas, o que que eu preciso fazer para alfabetizar, o que que eu preciso fazer para desenvolver o intelecto, como que eu preciso fazer para organizar minha cozinha, para agilizar meu tempo, porque são 5 crianças agora. Uma está no meu ventre, mas são 4 crianças pequenas que dependem de mim. E dependem muito de mim. E se eu não me organizo, a vida me atropela. E se a vida me atropela, eu apanho dela, né? E eu não posso apanhar, sabe? Assim, não é uma opção, né, Rafa, a gente apanhar da vida. Eu tenho 4 filhos pequenos que dependem de mim. Eu tenho um marido que precisa ser amado, uma casa que precisa ser cuidada. E sabe o que faz grande diferença? É saber quem nos deu tudo isso, né? A gratidão. Quem não tem gratidão nunca encontra felicidade. Nunca.
Nunca, 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 nunca. Eu falo isso com convicção. Se a gente não sabe agradecer aquilo que a gente tem, a felicidade não se aloja no nosso coração, tá? Se eu não olho para o meu marido, para os meus filhos, eu entendo. Eles são um presente merecido que Deus me deu, né? São as pessoas que eu preciso amar. Essa casa que nós temos foi nos dada por Deus, né? O alimento, as roupas, por mais simples que seja, tudo que nós temos foi nos dado. E se eu não sei agradecer esse pouco, de fato eu não vou saber agradecer o muito acaso, né, seja me concedido. Então, começar a ser grato é um primeiro passo para essa produtividade. Você vai olhar para a tua família, tá? E vai se lembrar do quanto ela é valiosa. E você vai parar de querer olhar, de querer ser a outra. Não, eu queria ter um marido igual aquele, eu queria ter uma casa igual aquela, eu queria ter uma empregada igual a outra tem. O que que você tem, né? E o quanto você tem amado aquilo que você tem. É isso que faz a diferença. No nosso primeiro apartamento, a gente não tinha nem chuveiro. Eu me casei com meu marido e a gente não tinha nem chuveiro. E a gente era extremamente feliz. Sempre fomos, desde o primeiro dia. Então não era o que nós tínhamos, né? Era o que era o que nós amávamos, né? O que nos mantinha ali unidos. E até hoje, nós melhoramos financeiramente, mas nós melhoramos muito, muito, muito mais na caridade. E a gente tem essa convicção, né? De que a nossa vida feliz, como um casal, para educar os nossos filhos, depende muito mais de quem nós somos. O que eu vou fazer para minha família? Eu, Cássia, independente de como meu marido está, de verdade, de verdade. Ah, mas meu marido não faz. Ok, eu vou fazer. Eu vou fazer o máximo que eu posso fazer, né? Porque quando a gente está diante de uma pessoa que ama, nós não somos movidos. Se você olha para mim, Rafa, e fala, Rafa, eu estou aqui com você. Se precisar de mim, eu estou aqui com você. Estou aqui para você, vamos junto, estamos nessa. Você sente esse desejo de retribuir para mim, né? Então, o casamento é isso aí. Isso faz o casal crescer. Muito mais que ter planilha, ter um método Flyleiter, isso tudo bom, tudo isso ajuda. Ajuda. Mas o coração, né? O coração, a gente saber para onde a gente está indo, é que faz mesmo a diferença. E é o que nos sustenta, né, Cássia? Porque, assim, às vezes a gente pensa que se a gente seguir alguma coisa, problema resolvido, né? Não teremos mais problemas. É, Seus problemas acabaram. Mas, na verdade, enquanto aqui dentro a gente não está bem convencida do que é a nossa responsabilidade, né? Do que cabe a nós. E aí, do que cabe a isso. nós é no sentido assim, só cabe a você, né? Você é a esposa desse homem, né? Uhum, Ninguém vai poder fazer por ele como você vai poder como esposa, né? Você que é a mãe dessas crianças. Eu lembro até hoje uma vez me falaram assim, quando eu tinha acho que dois filhos, né? E eu sempre mega apaixonadinha pelos meus filhos, né? Falando assim, ai, que fofinhos, olha como eles são carinhosos. E aí a pessoa virou para mim e falou assim, olha, deixando eles limpos de barriga cheia, eles amam qualquer um. E eu olhei e falei assim, não, não, não é. não. Eles realmente, o amor deles por mim é diferente, da mesma forma como a minha responsabilidade de mantê-los limpos, de barriguinha cheia, é Uhum, diferente de que qualquer outra pessoa, né? é, É diferente sim, então, são coisas que só cabe a nós, né? Então é muito importante a gente ter claro isso. Isso é até uma questão, um passo de maturidade mesmo, a gente reconhecer o que só cabe a nós e fazer isso com amor, né? Porque uhum, se seremos julgados pelo amor, é, onde empregamos o nosso amor, né? Onde uhum, colocamos o nosso amor, aonde uhum, só cabia a nós, né? Então, você falando aqui do começo do casamento, eu lembrei quando eu comecei a seguir as pessoas aqui no Instagram, eu lembro perfeitamente o post de uma moça assim. Ela colocou a foto dela lendo um livro, o marido cortando a grama, ela com um filhinho assim, e ela escreveu assim: cada um no seu ofício. E aquilo assim me tocou, que eu falei assim: cada um no seu ofício. Então eu vou aqui lavar minha louça, porque esse aqui é o meu ofício, né? Mas depois eu fiquei pensando assim: cada um no seu ofício, a foto dela tá super bonita, tá super motivante, mas não é aquilo ali para mim, né? O meu aqui é diferente. Eu tenho que ter muito claro do que é o meu aqui.
porque eu bem queria, assim, realmente também só estar sentadinha lendo meu livro, né? Mas eu já tinha mais filhos, aqui a minha realidade é diferente, minha realidade financeira, minha realidade em questão de ajuda. Então, o meu marido, coitado, ele não está cortando a grama, não, ele está fazendo bem justo naquela época. Ele sabe o que ele estava fazendo para poder aumentar a nossa renda, ele estava colocando no porta-mala salame e mel para vender por aí, para poder Uhum. aumentar. Então, assim, a nossa realidade era diferente. E aí, cada um no seu ofício, o que, que eu acolhi para mim, que eu entendi? Cada um no seu ofício eu tenho que dar todo o apoio que ele precisa para ele conseguir cumprir a função dele de provedor, Isso. né? E eu cumprir a minha função como mãe e esposa aqui dentro de casa. E depois, quando fui buscando outras alternativas de também gerar renda dentro de casa, né, para poder apoiá-lo, foi porque assim, eu vi que ele não, se ele não está conseguindo fazer mais, não é porque ele não quer, porque deu o limite, né? O dia continua tendo 24 horas, ele tem as outras responsabilidades dele. Então, o que eu consigo fazer dentro das minhas circunstâncias aqui para poder ajudá-lo? Eu comecei primeiro pelas questões econômicas mesmo, economizando, mudando alguns hábitos dentro de Uhum. casa, até hoje. Vira e mexe tem que estar mudando alguma coisa, né? E aí, depois gerando uma outra renda. Então, quer dizer, a gente vai olhando para nossas circunstâncias e aí sim, olhando para nós e falando, qual é o meu ofício, qual é a minha obrigação, o que cabe a mim, né? E aí abraçar isso, né? Uhum. Aí conseguir fazer isso. Mas assim, até voltando um pouco para a questão prática, né, Kátia? Eu lembro que você assim sempre estava postando umas ideias, umas dicas práticas assim. Eu lembro uma vez, acho que você estava dando banho nas crianças e você mostrou uma esponjinha mágica, você limpando o banheiro Foi. e você falando, olha, enquanto eu dou banho, eu tô dando limpando aqui o banheiro e tal, assim. É, Tem dicas assim que você conseguiria dar para mostrar como que você sim, foi ajustando aí o seu jeito? Porque também eu sei que no Japão sim, vocês têm mais tecnologias e algumas facilidades que a gente não tem aqui, né? Então, tem alguma coisa assim que você consegue dizer? sim. É, antes, eu pensava muito assim, que eu precisava de muito tempo para fazer alguma coisa. Na verdade, não é. Eu aprendi também com outras mães, né? Vendo outras mães. Fizeram o seguinte questionamento, assim, calcula, quanto tempo que você demora mesmo para varrer o chão? Assim, olha no relógio, Cronos, quantos minutos? E ela falava assim, que em uma hora ela fazia não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Agora eu não lembro mais direito como que era o post. E eu fiquei olhando, eu falei, nossa, será que é só isso? Né? E eu fui cronometrar. Deixa eu ver quanto tempo que eu levo. Não é que não demorava tanto assim mesmo. É que limpar o chão não demora um dia inteiro, né? Lavar uma louça não demora um dia inteiro. Colocar uma roupa na máquina não demora o dia inteiro. Então, eu tenho uma dica assim. A primeira coisa é você ir se livrando daquilo que você não usa de verdade. Vai se livrando. Do que, Cássia? De tudo. De meia, de Tupperware, de vasilha, de panela velha, de roupas velhas, de brinquedos, tudo que é possível. Caderno, anotações. Nossa, o marido, quando ele casou comigo, eu levei tanta coisa, assim, que pessoas. Eu ficava guardando coisas que nunca ia abrir. Ah, eu vou guardar. Coisa de melancólico, né? Vou guardar todas as cartinhas, todas as fitinhas, todos os desenhinhos, todas as fotos. Então, gente, isso não cabe na nossa casa, né? Então tá guardado no coração. Tá guardado no coração. Faz uma caixinha, daí você põe lá uma caixinha, se você quiser guardar coisas principais. Mas o resto, sim, se você não tá usando de verdade, passe pra frente, né? Há pessoas que vão vestir, há pessoas que, há crianças que vão brincar com aqueles brinquedos, que a gente não precisa de tanta coisa para a nossa vida. Nem de muita roupa, nem de muito sapato, nem de muita panela, a gente vai falando, não sei pra quê, né? Então façam isso, né? Façam esse destralhe geral, geral, de tudo. Tudo tem na sua casa. Desde caderninho até Tupperware, né? A outra coisa é você procurar ter um lugar para guardar cada coisa. Então, a gente não pode enfiar, o negócio no canto da mesa aqui, deixa esse aqui, depois eu vejo onde coloco. Não, arruma um lugarzinho para ele, para que as crianças saibam. É muito importante para as crianças saberem a questão das roupas, por exemplo. Eu posso falar, Kim, Joe, vão lá se vestir. E eles sabem onde está a meia, eles sabem onde está a cuequinha, eles sabem onde está a calça, porque eles organizam, eles sabem dobrar, eles sabem guardar e fica ali. Existe um lugar para aquelas roupas. Se não, imagina, eu não poderia falar para eles assim: olha, pega a toalha, vai tomar banho, sobe e se veste.
Como que eu iria dar essa orientação se eles teriam que procurar numa pilha enorme, assim, né? Como se fosse uma agulha no palito. Aonde, mãe? Aonde tem uma roupa? E eu ia me estressar, e eu ia ter que ir lá procurar, ia ter que virar tudo. Então, ter cada coisa no seu lugar é muito importante. Pra tudo, tudo, tudo também. Tupperware, caderno, adesivo, lápis de cor, brinquedo das crianças, roupa, tudo tem que ter um lugar. Tudo. Ai, Cássia, não tem muito espaço. Usa a caixa de sapato, usa a caixa de papelão que chegou do correio, compra aquelas cestinhas baratinhas, mas arruma um lugar. Você vai ver que vai ficar muito mais bonito, né? Você vai olhar e você vai ver aquela coisa organizada, é gostoso, né? E as crianças se encontram melhor, o marido se encontra melhor. Eu me lembro quando a gente se casou, eu falava, marido, quando ia ter neném, traz roupa para aqui, né? Ele levava cada roupa, eu falei, nossa, dá pra você querer sair assim na rua? Porque ele não sabia onde estava, né? Então faltava essa organização. Hoje eu posso falar, está na gaveta tal. Ah, então eu sei onde ele sabe onde está, tá resolvido, né? Já facilita muito a nossa vida. E outra coisa é devolver pro lugar, né? Se cada coisa tem um lugar, devolva pro lugar. Usou, eu sei que dá uma preguiça, a gente pega, ai, joga uma blusa aqui, pega um sapato, joga um sapato ali, joga um CD, não sei o quê. Devolve. A sua maquiagem, devolve. A escova de cabelo, devolve. A meia, devolve no lugar. Ensina as crianças, devolvam as coisas no lugar. Pegou, usa, devolve. Coisa com brinquedo. Mãe, posso brincar? Pode. E seu marido pegou muito no meu pé, né? Porque eu deixava eles brincarem com tudo. Assim, e depois eu mesmo ficava morrendo, morrendo. As coisas, ai meu Deus, quanta bagunça. Eu falei, não, quer brincar? Brinca com essa caixa. Ótimo. Não, quero outra. Então guarda a primeira caixa. Questão de educação, de ordenar o exterior para ordenar o interior. Ah, mas eu quero. Não, você não vai brincar com tudo. Fazer com que as crianças também sintam esse limite, né? Ok, então guarda um e pega o outro. Perfeito. Outra coisa que eu sofria, com o chão, tapete sujo, sofá sujo. Nossa, as crianças sujam demais o tapete. Por quê? Porque eu deixava que eles comessem de qualquer jeito. Eu, não, criança come na mesa e não se levanta da mesa. Depois que finalizar, você sai. Porque a gente reclama, não, sujou tudo, porque eu deixei. Eu deixei que ele saísse da mesa e se alimentasse em outro lugar. E eu entreguei o pão na mão e ele esfregou, passou banana no cabelo, passou banana no irmão, passou banana no sofá. Ah, por que você fez isso? Opa, fui eu que dei, né? Então, tudo isso nos ajuda a ter essa produtividade melhor. Por quê? Uma vida bem ordenada dentro de casa deveria começar pelo interior. Mas muitas vezes o nosso interior não está ordenado, então o que que a gente faz? A gente ordena o exterior para ajudar nessa organização interior. Não dá pra gente ficar vivendo a vida chutando roupa pra lá e pra cá, chutando brinquedo pra lá e pra cá, e chuta cachorro, e cadê? Perde até o moleque dentro de casa, não dá pra viver assim. A gente tem que começar a se organizar. É, é difícil. Ai, Cássia, mas é difícil. Claro que é difícil, pelo amor de Deus. Até cuidar de planta é difícil, né? Ainda mais cuidar de criança, cuidar de casa é muito difícil. Só que, ó, a Marta entrou. Olha que querida. A Marta, a musa fitness. Eu gosto de dizer que a Marta fala o seguinte, que a liberdade é uma conquista, acho que é essa a frase dela. E eu gosto de dizer que só há liberdade na ordem. Só há liberdade na ordem. Cássia, como que você hoje em dia com 5 filhos grava aula porque eu tenho uma ordem? Eu sei que eu devo fazer. Eu sei o meu limite. Eu sei o meu limite. Quando eu estava no início dessa gravidez, o que que eu fiz? Eu falei, olha, gente, vocês tenham paciência comigo? Eu vou produzir menos aqui. Eu não aguento mais vomitar. Tô verde já, né? Tô da cor do Hulk, de tanto passar mal. Né? Eu sinto até tremedeira. Então, eu vou me afastar daqui. Eu sei o meu limite. Eu preciso manter as minhas crianças vivas primeiro. Depois eu volto pro Instagram. Paciência. É assim que é. Cada um de nós tem esse limite, né? Então, existe liberdade na ordem no seguinte ponto. De que eu não posso ser escrava do egoísmo. Eu não posso ser escrava da preguiça. A pessoa que faz, ai, eu queria ser livre para ficar o dia inteiro de pernas pro ar, para não fazer nada. Nunca você vai ser livre assim. Porque gente preguiçosa não é livre, gente preguiçosa é escrava da preguiça, né? Aquela pessoa obesa, mórbida. E eu quero ser livre para comer Deus e o mundo. Você não é livre. Impossível você ser livre comendo como um animal. Você é escravo da tua gula. E eu quero ser livre, fazer sexo com todo mundo. Não existe liberdade nisso.
Você é escravo do teu desejo sexual, dos seus instintos mais baixos. Não há liberdade nisso. Então, a liberdade na ordem está em fazer o bem pelo próprio bem. Não é isso que nos ensina a igreja, que fala o catecismo da educação. Né? Nós temos essa liberdade quando nós escolhemos fazer o bem por causa do bem. Então, eu vou cuidar da minha casa, dos meus filhos, do meu marido, porque eu sei que isso é bom. E eu desejo aquilo que é bom. Quantas vezes, Rafa, eu fiquei assim, impaciente, com raiva, esperando que meu marido fizesse tal coisa. Mas sabe, mas olha só, mas sabe o que que era? Era preguiça minha. Eu não queria fazer. Então eu ficava com Uhum. raiva quando ele não fazia. Vocês podem perceber, existe esse movimento, né? Igual quando a mãe grita pra criança, pega lá! E a criança, "Hã? Hã?" E a mãe, e começa a fazer. O que que é o ponto? É a preguiça da mãe se levantar e falar, olha meu filho, está aqui, pega aqui, mamãe. De levantar e ensinar e dar um bom exemplo. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, prestar atenção. Cássia, eu estou com raiva porque só eu cuido de casa. Cássia, eu estou com raiva porque ninguém faz o que eu quero. Presta atenção no movimento inicial. O porquê dessa raiva. O porquê dessa raiva. Isso faz toda a diferença. Por que que eu sentia raiva quando meu marido não fazia certa coisa? Porque eu estava com preguiça de fazer o mesmo. Eu não sentia essa. Lembra que eu falei que eu não sentia alegria de cuidar da casa, de servir? Era por isso. Eu era preguiçosa. Eu era egoísta. Como se tivesse uma obrigação comigo. E de verdade, ele não tem. Sabe por que que não tem? Ai, Cássia, mas tem aquelas mulheres que falam, ai, marido não ajuda. Marido com obrigação. Besteira. Besteira. Frase tosca, pensamento tosco. Nós não estamos no casamento para cumprir com obrigação. Nós estamos no casamento para amar. Incondicionalmente. Se o marido fica, sei lá, inválido, paraplégico, eu vou ficar com raiva dele, eu vou me desfazer dele, falar assim, você não está fazendo isso. Não, eu vou amá-lo pelo resto da minha vida, eu vou cuidar dele, fazer o máximo, né? Porque o amor é isso, é amar incondicionalmente. Incondicionalmente quer dizer o quê? Que não há condições. Eu não te amo quando você me agrada, eu não te amo quando você faz o que eu quero, eu te amo porque eu te amo, né? Eu faço o bem pelo bem, sou livre para amá-lo. Então a gente tem que entender tudo isso dentro de um casamento, né? Falar de questão de produtividade, não dá para falar assim, eu não acredito nisso, tá? Depois você me fala o que você acha. Eu não acredito assim, como ser produtiva? Ai, tenha um horário para tal, 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 faça um calendário para tal e use um caderninho. Não, não é isso. Ser produtiva é, além de reconhecer esse meu dever, é estar disposto ao sacrifício. Quem não está disposto ao sacrifício não vai ser produtiva. Não vai. Porque na primeira briguinha, na primeira cara feia, você joga na cara do marido, você grita com as crianças. Ai, como eu sou uma coitada. Ai, o mundo não me ajuda, né? Não pode depender, né, de certas circunstâncias a, a minha, o meu sacrifício diário, porque eu sei por quem eu estou fazendo, né? Então, falar sobre produtividade para nós, esposas e mães, é muito mais saber a nossa vocação, o nosso papel, né? E por que que nós estamos cumprindo com ele. Falei pra caramba, né, Rafa? Ai, mas perfeito! Eu tô aqui suspirando. Mas é isso, é isso, é isso. Ai, meu Deus, por isso que eu queria essa mulher Que aqui. bom, que bom, que bom. Mas é exatamente isso, gente, porque assim, ó, vamos pensar. É, eu que sou da área de controladoria financeira, né? Então eu vi assim como nas empresas, né? Até Uhum, hoje, assim, conversando com as amigas que seguem na profissão, quando elas são desafiadas a uma meta, quando elas são desafiadas ou até receber um cargo maior, alguma coisa, uhum. ninguém mede esforços. Ninguém Ninguém, mede esforços ninguém. para fazer o sacrifício, né? E aí é sacrifício de horário, de sono, né? De até tempo com a família, abre mão de Uhum, tanta coisa, até questão uhum, financeira. Tem gente que uhum, paga para trabalhar para uhum. atingir aquele objetivo. Sim, E aí, sim. quando a gente fala das coisas da casa, quando a gente fala sobre a nossa família, aí as pessoas ficam naquela assim, ai, mas tem que dividir função com o marido. Eu duvido que se você diria para o seu chefe, falaria assim, vem cá, a gente vai dividir 50% senão eu não vou bater a meta. Você não faz isso, Do meu né? jeito. E eu não Então, ia querer um empregado assim.
A gente não quer uma pessoa que trabalha assim, não, eu faço se você fizer. Não, você tá aqui para fazer o seu melhor, né? Exatamente. Então, assim, por que que para casa a gente sempre volta com maus olhares? Primeiro, é claro que plantaram isso no nosso coração de forma proposital, né? E É óbvio, não é né? por acaso. Uhum. É para matar a coisa pela raiz mesmo, né? Segunda coisa, somos realmente uma geração mais preguiçosa, porque a gente nasceu com muitas facilidades. Então, a gente tem realmente essa dificuldade de dar o impulso inicial, de começar a fazer. Mas o terceiro, a gente precisa muito estar com as coisas, né, com os nossos ideais, com as nossas metas eternas, né, Uhum. enraizadas no nosso coração. A gente precisa muito ter isso. Então, por isso, assim, tudo que a Cássia falou, palavra por palavra, foi assim perfeito, porque a gente precisa ter isso. Né? Você pode comprar 300 cursos de métodos aqui na internet. Né? Você pode ter, assim, todos os equipamentos dentro da sua casa. Pode ter a empregada, pode ter diarista, pode ter babá, pode ter cozinheira, você pode ter 300 pessoas te ajudando dentro de casa. Mas se o seu coração não está no lugar, já dizia, né? O seu tesouro é onde está o teu coração. Se Isso, não isso. está, não vai frutificar. Você não vai estar Uhum. sempre naquela busca por eu não estou feliz, eu não estou feliz. Então, eu estou trabalhando, tem um monte de gente falando sobre ficar em casa, então eu vou largar tudo, vou ficar em casa porque em casa eu vou estar feliz. Aí tá em Muito bom, casa, né? É, ixi, é só trocar, limpar a não bunda de gostei. neném, lavar a louça, cozinhar, não tô feliz, vou voltar. Aí É. volta. Aí eu acho que eu vou empreender, porque eu acho que agora todo mundo fala disso, então eu vou empreender. Aí começa a empreender, vê que tem que fazer, tá privada de sono, abandona a família. Também não tô feliz, porque não é isso. O problema, né, como a Cássia bem colocou também a questão da ordem exterior. Muitas vezes a gente precisa de atitudes exteriores para conseguir ordenar o nosso interior. Às vezes o movimento é o contrário, mas está sempre ligado ao nosso interior, sempre interligado ao que exatamente a gente quer. Né? Então, assim, Uhum. foi perfeito. Falou muito, mas falou tudo Uhum. que tinha que ser falado. Tá ótimo. E eu penso também que essa questão da mulher ser produtiva, né? A gente tem que aceitar as nossas circunstâncias, né? Aceitar mesmo com alegria. A gente estava falando no começo da live sobre ter empregadas, né? Aqui não existe isso. Bom, essas são as minhas circunstâncias. Por muitos anos, o meu marido, ele saía de casa, estava escuro, ele saía de madrugada e voltava para casa, estava escuro, ele quase não via as crianças acordadas. Então eu sempre fazia tudo sozinho. Eu acordava eles, dava café da manhã, limpava todo mundo, dava banho em todo mundo, fazia educação domiciliar, todo mundo limpava a casa, foi tudo. Sou eu tenho que fazer, né? Então eu vou fazer. Vou fazer com alegria. Porque a gente, dentro de casa, a gente tem a impressão assim, o marido ele é livre lá fora. Eu queria ser livre como meu marido. E a gente poderia parar um tempo para escutar o marido. Quão bom é o trabalho dele lá fora. O quão bom é ele escutar o chefe dele enchendo o saco dele. O quão difícil é você olhar para a tua família de 3, 4, 5, 10 filhos e pensar, é meu dever sustentá-los. Se eu não trabalho, essas crianças não comem. Vocês acham que isso é fácil? É um fardo enorme para o homem, né? Então, nós estamos num casamento lado a lado, né? Costela, nós estamos como sustento deste homem, né? Esse corpo robusto depende de nós. Então, nós não podemos ser um coração doente. Eu falo muito sobre isso, sobre nós sermos o coração da casa. Uma mulher que é uma mulher doente, que é uma mulher triste, ela deixa a família triste, ela deixa a família dela doente, tá? Vocês podem pensar assim, não, mas tem marido ruim? Tem. Tem marido ruim, tem homens que parecem animais, né? Mas em geral, nós temos um poder muito grande de persuasão, de mudar o ambiente onde nós chegamos. A mulher, ela não quer se enfeitar, ela não é amostrada por acaso. A mulher é um bicho amostrado, né? Que a gente vê, a menininha começa a crescer, ela já quer mostrar o vestido novo. Olha, eu cortei o cabelo, né? E adolescente, então, quer mostrar mais ainda, né? Que agora tem 2 carocinhos de azeitona, né? A mulher adulta também quer mostrar que tem. Não é por acaso que a mulher ela se mostra. E não é por acaso que o homem busca ver. Nós buscamos nos mostrar porque nós trazemos beleza.
ou pelo menos é isso que se espera de nós, nós mulheres, que tragamos beleza para o ambiente. Não só beleza, calmaria, compaixão, caridade, alegria, né? Que eu falo de vestir um sorriso, de buscar ser doce, de ser amável, porque nós mudamos o ambiente, né? Quando nós estamos ao lado, não só de uma mulher, mas de qualquer pessoa, carrancuda, de cara feia, que só reclama, que não é grato. Lembra que eu falei da gratidão? Que não é grato a nada. Tudo é ruim, tudo que eu tenho é ruim. Minha vida é a pior vida que há neste mundo. As pessoas ao nosso lado não sentem alegria de estar conosco, né? Então, nós, especialmente nós que somos mulheres cristãs, nós precisamos dar um testemunho de alegria, não é? Como que eu sou uma mulher que conhece o amor, que sabe a face da felicidade e não tenho essa felicidade comigo e não transmito essa alegria que eu conheço, não é? Então é dar um falso testemunho. Por mais que a vida seja difícil, a gente tem que pensar no seguinte: essas dificuldades não podem tirar a minha felicidade. A gente pode até se entristecer, ficar cansada, né? A gente dá uma caída, a vida é assim mesmo, a gente tropeça o tempo todo, mas não tirar a nossa esperança, não fazer que a gente tenha desprezo pela nossa família, pelos nossos filhos. A gente tem que ser feliz cuidando e amando aquilo que Deus nos deu, porque foi Ele que nos deu, né? Então, as esposas e as mães, né? Vocês que estão aqui, provavelmente são, a grande maioria, esposas e mães, precisam ter essa convicção do quão importante vocês são dentro da casa de vocês. Cássia, mas eu tenho que trabalhar fora. Você é importante mesmo assim? Né? Cássia, eu não consigo agora fazer homeschooling, e meu marido não vai à missa, meu marido não é aberto à vida, todas essas circunstâncias que a gente conhece aqui. Tudo bem? Tudo bem? Você vai lutar com o melhor que você pode. Você vai buscar a Deus e amá-lo da maneira que você tem que fazer isso agora. As coisas não caem, não nascem prontas, né? Nós vamos caminhando, nós vamos construindo. Nós construímos a nossa casa, né? A gente entra numa casa, a gente não tem nada. Aí você arruma um sofazinho, aí você arranja uma cortininha, ganha um negócio aqui e a gente vai montando. A vida da esposa e mãe também é assim. A gente aprende a ajustar o sono, depois a gente aprende a organizar a casa, a gente aprende a congelar uma comida, a gente aprende sobre como alfabetizar, e a gente vai construindo tijolinho por tijolinho. Tudo isso é uma construção que precisa de paciência e o mais importante, que precisa de ação. Eu preciso sair de mim, né? Amar é isso, um amor que vai de encontro ao outro. É impossível amar, é impossível ser verdadeiramente produtivo e servil se você não ama, né? Então é um verbo. A gente pode ficar esperando paradas, nós vamos agir. Me perguntaram agora, eu preciso responder, eu sou preguiçosa. Gente, eu também sou preguiçosa. Eu sou preguiçosa, mas eu sei o que eu tenho que fazer. E se eu ficar pensando, isso acontece muito, né, Rafa? Assim, esse desgaste psicológico maior do que um desgaste físico. Eu penso tanto no que eu tenho que fazer e sofro com antecedência sentada no sofá. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Só levanta e faz. Só vai. Não pensa muito, não. Tem que dar banho no menino, fez cocô. Ai, meu Deus, de novo. Não. Mãe, fez cocô. Prontidão, levanta e vai. Menina acordou na madrugada. Ai, de novo, acordou. Olha, é a quinta vez. Não. Acordou? Levanta e vai. Prontidão. Nós precisamos estar prontos para servir. Prontidão tem que ser aí um, 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 um aditivo da vida da mãe, né? Assim, a mãe que está de prontidão o tempo todo para servir e fazer. Para de pensar, para de reclamar. Por que que muito se fala sobre não reclamar? Né? Fala, fica quieta, para de ficar falando mal dos outros, para de ficar reclamando o tempo todo. Porque esse tipo de pensamento alimenta nossas ações. Então, antes de você fazer, você já se cansou. Porque você está aqui, ó. Ai, que ruim, ai, eu de novo, só depende de mim, ninguém me ajuda, eu vou sumir. Esse tipo de pensamento acaba com a gente. Olha, mãe, derrubei suco no chão, vem cá, vamos amar rapidinho. 5 minutos, acabou. Não precisa sofrer, pelo amor de Deus. Levanta e faz, mulher. É só isso. Não pensa, né? Levanta e faz. Pronto, acabou. Outro dia eu estava lendo para as crianças, na catequese para elas,
E tinha um trecho que Santo Inácio dizia que a pessoa que reclama, na verdade, ela não é grata, né? Quem é grato não reclama. Porque reclamar é até um ato de ingratidão, né? Então, por isso que a gente precisa ter cuidado até com as nossas reclamações, porque quando a gente fala assim, eu sei que muito, teve uma vez que eu fui me confessar e eu falei um negócio pro padre, ele falou assim, mas você não ia fazer isso mesmo, né? Ele falou assim, foi só, né, jeito de falar. E aí eu pensei assim, foi só jeito de falar, mas assim, mas é aquilo que está no nosso coração, né? A gente fala do É que isso aí. a boca fala do que o coração está cheio, né? E É. também a gente, é como você falou, a gente vai alimentando. E do que a gente está alimentando? A gente está sendo grato a Deus pelas coisas que a gente deu? Quando a gente fala, eu vou sumir, eu não aguento mais. Nossa, você não aguenta mais os seus filhos? Né? E eu, assim, eu penso comigo, né? Eu fiquei 6 anos tentando engravidar, então 6 anos chorando por não conseguir engravidar e agora vai dizer, não aguento mais, E né? aquela frase célebre, terrível, né? Assim, assinada capiroto. Deus me livre dos filhos. Deus me livre de ter mais um filho. Assim, gente, vocês não pensam na gravidade do que vocês estão falando. Vocês não pensam. Quando vocês falam, Deus me livre de ter mais um filho. Sabe, vocês repetem isso, repetem por aí essa maldição, como se fosse qualquer coisa. Imaginem o peso disso, o peso que isso tem. Para um filho ouvir isso, sim, né? Seria melhor que você não existisse, entendeu? De certa forma, eu acho que Deus errou quando ele mandou você, né? Acho que seria bom você não estar aqui. Deus me livre de ter mais um igual a você. Deus me livre de ser abençoada mais uma vez. Isso é uma coisa terrível que vai se espalhando por aí. Deus me livre de ter mais um filho. Então, essa ingratidão revela que nós não sabemos o valor da vida. E quem não reconhece o valor da vida, ela fica desensibilizada para as outras coisas, entende? Quando você se refere a um filho como uma coisa, né? Ai, tanto faz eu ter ou não ter, tanto faz eu criar ou eu abortar, tanto faz. Só mais uma coisa. Quando nós perdemos essa sensibilidade pelo valor de uma alma imortal, todo o resto fica desnorteado. Assim, eu perdi o sentido da vida. Isso literalmente. O que é a alma, né? O que são os filhos, para que serve o casamento, para que eu estou aqui? Eu, Cássia, eu sou mãe hoje, eu sou esposa, sou uma dona, sou uma simples dona de casa. Mas, ainda que eu fosse médica, ainda que eu fosse doutora, em sei lá o quê, a minha vida faria sentido se eu estivesse trabalhando pela alma, para as pessoas. Por detrás do trabalho existe esse amor que move para a pessoa humana. Os médicos se formam para curar vidas, para salvar vidas. O professor se forma para educar as crianças, é uma vida, é uma alma. Assim são os policiais. O teu marido, ele não sai de casa para ele pôr uma farda, ele sai de casa para cuidar das pessoas, não é? Então a gente perde essa sensibilidade pela vida e a gente não consegue entender, nossa, por que eu sou tão infeliz? Porque você acabou com a vida. Você não sabe o que é a vida, quanto que ela vale. Eu quero fazer um monte de coisa, fazer um monte de coisa, fazendo pelo motivo errado. Entendeu? A gente tem que voltar, né, ter um coração de carne, de olhar para as pessoas, olhar para os nossos filhos. Quantas vezes eu falei que a gente para de chorar por criancinha da África, para de fazer textão no Facebook, ai, o mundo vai acabar, ai, como o mundo é cruel, enquanto você está ali empurrando teu filho, gritando com ele, ai, sai daqui, moleque, né? Enquanto você olha pro teu marido com raiva o tempo todo, com ódio o tempo todo, você chora por um, enquanto você espanca o outro, né? Sim, começar a agir agora com aquilo que a gente tem. E isso está muito dentro dessa produtividade que nós devemos buscar. Não é para postar foto no Instagram, ai, olha só o que eu fiz. Ninguém tá nem aí, de verdade, de verdade. Não importa o que as pessoas falam. Se você faz, não faz, importa o que você vai responder para Deus, entendeu? Do que você fez com as almas que ele confiou a você. Isso que importa. Exatamente. Eu acho, essa última live, né, Cássio, que a gente tá falando sobre isso, sobre produtividade, e eu acho que muita gente chegou aqui, principalmente quando viu que o tema era sem ajuda, né? Então, assim, E, e é muito importante. Desculpa, tá, se eu desiludi vocês, mas assim,
É exatamente isso, sabe? Foram um mês a gente falando sobre produtividade para isso mesmo, para que cada uma refletisse, para que cada uma ouvisse e que cada live você escutasse alguma coisa que tocasse dentro, para que realmente fosse uma mudança muito mais profunda, né? Muito. Falar dicas. Eu falo isso daqui direto no Instagram, tem aí, coloco direto, tem material por aí tranquilo, tem muita gente que fala. Porque eu sei que não é isso. É isso daí você vai achar a hora o seu jeitinho, até o seu jeito próprio, que você não precisa Uhum. imitar ninguém. Ontem eu estava conversando com a Marília, né? E aí olha eu, né? Querendo, achando que eu estava dando dica para a Marília, e a Marília falou: não, quando eu tinha uma empregada, ela não sabia nem ler. Então eu desenhei para ela exatamente o que ela tinha que fazer, as coisas aqui em casa, e tal. Falei, caraca, ela tá dando aula para empregada. Então assim, Que é outro bonitinho. nível. Então assim, é Ah, isso que eu digo assim, gente, vocês vão chegar no seu jeito, entendeu? hum, Isso é de menos mesmo. O profundo realmente está em entender a sua missão, o seu chamado e aprender a viver esse amor, né? Eu achei muito importante que a Cássia falou da questão de quantas mulheres chegam e falam: poxa, mas meu marido não é aberto à vida, eu queria fazer homeschooling, eu queria deixar o trabalho e não posso. Gente, eu entendo, sabe? Esse anseio que vai brotando no coração, que parece que o coração queima uhum. quando a gente vai Dor. descobrindo essas coisas e fala: como que eu faço? Porque eu não Uhum. consigo, né? Como que eu faço? Gente, é como a Cássia falou: levanta e faz. Faz o que você tem que fazer agora, entendeu? O que você tem para fazer Isso. hoje. Porque há uns 6, 7 anos atrás, quando eu conheci o homeschooling, a gente participou de uns encontros, eu falei com meu marido assim, depois de conhecer umas famílias. Entre elas estava a Manu, né? Algumas que vocês conhecem aí. E eu falei, Vini, eu não vou fazer isso não. Olha essas mulheres, elas são super inteligentes, eu sou burra. Eu não tenho como Uhum. fazer. E Uhum. aí ele Dá pegou e falou desespero. assim, Rafa, quanto tempo faz que a Manu faz homeschooling? Eu falei, já faz uns 4 anos. Naquele tempo, né? Já faz uns Aquele quatro tempo. anos. A Kelly, quanto tempo fala? Faz uns 2. Foi enumerando cada uma. Ele falou assim, você acha que elas aprenderam da semana passada para cá tudo isso? Não foi. Uhum. Levou um tempo. Isso. Depois, eu tive que conviver muito com essas famílias, né? Porque ainda não tinha muita gente falando aqui no Instagram. Tinha um curso, tinha outro, mas não tinha assim tanta informação, né? Então, eu fui convivendo com essas famílias para aprender. E nessa, já fazem aí 4 anos, que a gente está quase 5 anos. Então, tudo que a gente sabe hoje, que eu ainda acho que é pouco, que a gente precisa estudar muito mais, precisa saber muito mais, se adaptar muito mais, são coisas construção de anos. Então, assim, tenha paciência, sabe? Porque ainda para se gerar um bebê leva 9 meses, uma plantinha leva o seu tempo para crescer, tudo É. leva o seu tempo ainda. Então, assim, sabe? Eu entendo quando o coração queima, quando a gente quer fazer as coisas que a gente quer concretizar, mas tenha calma com você mesma, sabe? Porque a vida ainda continua sendo natural. O que que a gente tem? A gente tem o hoje. É hoje. Amanhã não chegou ainda. O ontem já foi. A gente tem hoje agora, nessa manhã de sexta-feira para você que está no Brasil, né? O que que você tem para fazer hoje? Daqui a pouco você tem Uhum. o almoço. Como que você vai fazer? Entendeu? Se você está no trabalho, como é que você vai se agir com a sua família quando chegar em casa? Então, Uhum. faz como a Isso. Cássia falou, levanta e age, mas hoje. Agora. Alguém comentou aí, né, sobre que veio pelo sem ajuda e ela tá com 5 filhos, tá perdidinha. É, eu vou falar um pouco sobre isso, tá, Rafa? Na Tá. questão dos filhos. Eu tenho 5 filhos, mais um tá crescendo aqui na minha barriga ainda. E os outros quatro são pequenos. Então eu tenho um de 1 ano, um de 3, um de 4 e uma de 6. São pequenos, né? E, ai, tá tudo desorganizado. Eu vou dar umas dicas pra vocês. Comece organizando o sono das crianças, sabe? São coisas simples que mudam a nossa vida. Como assim, Cássia? Você quer que a criança durma cedo? Ela precisa acordar cedo? Não vai acordar 10 horas da manhã e dormir 7h30? Não vai? Ela precisa acordar aí 7 horas? Tá bom. 7 horas tá bom? 8 horas ela tá na cama? Então, a gente tem que se dedicar a aprender. Ser mãe não é fácil, não, gente. Pelo amor de Deus, ai, não é fácil. Claro que não é. Você vai ter que aprender. Você vai ter que ir atrás. Você tem que buscar. E hoje tá muito fácil. Você não precisa ir lá na biblioteca, né? Tá tudo no Instagram. Tá tudo na internet. Tá na tua mão.
exatamente, literalmente na tua mão. Você clica e você encontra a resposta. Você não pode ter preguiça. É até justo que uma mãe preguiçosa sofra. Se ela não está disposta a procurar uma solução para a própria família, ela vai sofrer mesmo, e é justo, né? Então você vai lá e procura assim, né? Quantas horas que o neném de 1 ano tem que dormir? E você vê, e você vai começar a ajustar o sono dele. Todo dia acordar no mesmo horário, todo dia. Você não pode ser preguiçosa. Ah, mas eu quero dormir até 10h30. Então você colhe o fruto de uma criança que vai dormir 11 horas, meia-noite, tá? É isso que você quer? Se você gosta disso, tudo bem. Mas não, eu quero mudar. Então você precisa mudar. Você muda. Você toma rédea. Você dita o ritmo. A mulher dita o ritmo da casa, né? Então, acordar todo dia no mesmo horário, dormir todo dia no mesmo horário, almoçar no mesmo horário, todas as refeições no mesmo horário, né? A criança precisa estar arrumadinha, gente, higienizada, com um potinho de amor cheio. Você precisa olhar para essa criança, conversar, olhar no olho dela, falar, olha, você tem uma mãe, você é amada, eu estou aqui para você. Não fique empurrando a criança para lá e para cá, pelo amor de Deus, ela não é um bicho a ser adestrado, ela é uma criança para ser amada, para ser educada, e nós seremos cobradas disso, e que nós fizemos os nossos filhos, que Deus nos confiou, não é? Então, ajustem a rotina das crianças, principalmente sono, principalmente sono. E comece a colocar elas para fazerem as coisas. Uma criança de 6 anos, a gente faz muita coisa, muita coisa. Ela pode lavar as louças, pelo menos os copos, pelo menos os pratos, aquilo que, né, não vai cortar e não vai machucar, ela consegue. Ela consegue te ajudar a colocar a mesa, limpar a mesa, pegar uma vassoura, juntar o lixinho e pôr dentro da pazinha. Ela guarda todos os brinquedos, ela dobra a própria roupa, ela toma banho sozinha, ela limpa o bumbum sozinha, ela escova os dentes sozinhos, ela já está quase lendo perfeitamente. Veja a independência que uma criança de 6 anos tem. Uma criança de 4 anos, mesma coisa. Pode tomar banho sozinho, está aprendendo a se limpar sozinho, escova os dentes sozinhos, põe a mesa. Se elas conseguem entrar no YouTube, jogar Pokémon sozinho, como que elas não conseguem arrumar a própria cama? Não é? Só que para isso ela precisa do quê? De uma mãe que a ensine a fazer isso. Ai, não tá rendendo, eu tô perdida, eu tô desorganizada. Vamos começar a ensinar a nossa família a ser uma família produtiva, né, Rafa? Não só eu vou ser produtiva, porque a família não sou eu. De fato, eu não posso fazer tudo o tempo todo. Não dá. Eu vou ter 10 filhos e vou limpar a bunda de todo mundo. Eu vou dar mamar para 10 filhos, eu vou dar papar na boca para todo mundo. Impossível, ninguém aguenta essa vida. Então, colocar os nossos filhos para trabalharem dentro de casa. Porque a gente aprende a ser gente dentro de casa. Ai, não, quando ele tiver 30 anos, ele começa a trabalhar de jeito nenhum. Começa a trabalhar dentro de casa, né? Cuidando daquilo que nós temos aqui. Então, vocês têm que botar o filho de vocês na linha. O marido também, seja claro com o marido. Meu marido não me ajuda em nada. Então seja clara com ele, amor. Hoje você lava a louça enquanto eu dou banho no fulano? Direta, rápido, concreto. Você fala assim, ah, você não me ajuda. O marido, e o que você quer que eu faça? Ah, você não me ajuda. Aí, por onde eu começo? Fala, não, amor, ó, lava essa louça aqui agora. Vou dar banho no fulano, tá bom? Beleza? Tarefa dada, você Ou compra o aquelas favor. que perguntam, né? O que que você vai fazer? O que que você vai fazer daqui a pouco? Aí o cara fala, eu vou fazer tal coisa. Poxa, mas você não me ajuda, você só vai fazer suas coisas, né? Mas, É, ué, você pergunta o que que ele vai fazer? tem que ser papo reto com o homem, entendeu? O homem tem que ser um negócio muito direto. É. Ô, Cássia, olha, obrigada, viu? Desculpa assim, gente, se falar, parece tietagem, mas assim, eu amo a sabedoria dessa mulher, porque ela é muito nova e sabe Ah, tanta obrigada. coisa que assim, eu realmente sou muito agradecida a Deus pela tua amizade, pelo teu trabalho aqui, porque eu sei, não é nem eu imagino, eu sei o quanto não é fácil e realmente gera frutos que você não faz ideia de como é, mas é um Amém. canal da graça. Então, muito obrigada. Deus abençoe muito. Que você tenha aí uma noite bem do Obrigada, sono dos justos para descansar, né? obrigada. E muito obrigada, pessoal, que ficou por aqui, que acompanhou esse mês de produtividade. A playlist está lá para quem quiser, quando quiser, tá? Fiquem à vontade. É, eu vou avisando para vocês aí no Instagram. Segunda-feira eu estou de volta com uma super novidade que eu preparei para vocês durante todo esse mês, tá bom? Mas aproveitem bem, bom final de semana. Muito obrigada, Cássia. Uma boa noite aí para você.
Ah, eu que agradeço, Rafa, fico muito feliz. Sempre que a gente pode conversar aqui, é muito bom para mim. Obrigada pela tua confiança em mim, viu? Eu gosto muito do seu trabalho também. Sabe do que você precisar de mim, estou aqui. Um beijo, meninas. Espero que vocês tenham gostado muito da live. Obrigadão, Cássia. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.